bom dia pra você. Demorou, mas estamos aí. Problemas técnicos, né? Sempre tendo os bastidores, Vamos lá, vamos lá. Bom dia pra você que tá na escola, que tá no trabalho, que tá por aí. Vamos embora assistir mais uma conversa boa com um convidado especial. Cadê minha colinha? Minha colinha, ó. Minha colinha. Vamos ver aqui. Ele já chegou aqui já. Vamos ver. Ele já tá aí. Estamos? Agora, deu certo? Agora tem imagem? Agora tem mais. Não sei por quê. Coisa de palhaço, né? Coisa de. Meu, cara. Um dia Eu vai. tava falando aqui que problemas técnicos sempre aparecem nos maiores espetáculos, né? Pois é. Você contou aí muita piada aí pro Contei. pessoal? Piada pra caramba aí. Acabou o estoque. Acabou o estoque de piada. Pois bem. Manda ver aí, manda ver. Ô, O que eu Gabriel, falo aí? O que eu falo? Gabriel, bom dia para você. Obrigado por ter aceito o convite para a gente bater um papo sobre você contar um pouquinho da sua história. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí. Também agradeço muito aí essa participação. Ó, a Gabriela acordou hoje cedíssimo Ah, para ouvir o a, Gabri- Seabra. a Gabriela parece que vai estar semana que vem aqui conosco também. Opa! Ó, a Gabriela, então já, bom, a Gabriela já deve estar quente aí nas mídias, já deve ter ajeitado a câmera dela. Ô, Gabriel, para o pessoal conhecer você, quem é Gabriel Guimardi? Então, ó, assim, dando um breve, é, porque tem a ver com o nome do palhaço, né? E também dando uma breve bio. Eu eu tô morando agora aqui em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, rabinho do Brasil, para não falar outra coisa. Mas eu nasci no Piauí, né? Minha família é do Piauí. Não é Piuí, hein, pessoal? O pessoal no sul e no sudeste maravilha fala Piuí. Piuí não existe, é Piauí, tá? E a capital do Piauí é Teresina. É fogo, né? O país, o pessoal assim, enfim, às vezes é tão grande esse país também, e as pessoas só conhecem ali mais ou menos da Bahia para baixo. O pessoal até fala, né? Da Bahia para cima é tudo Bahia. É verdade, é verdade. E É verdade. é terrível. Mas, enfim, nasci lá, minha família é de lá, e depois meu pai foi. Eu morava na época, meu pai morava na época, minha família, no Ceará, numa cidade chamada Crateús, que é o Cariri, né? O Cariri, onde tem o Crato, onde tem, enfim, né? Um centro cultural muito interessante. E logo que eu nasci foi para lá e depois aos 5 anos minha família se mudou para São Paulo, na verdade Santo André, né, o grande ABC. E aí fiquei por ali. Então, assim, é um pouco a minha trajetória de viagens, mas na verdade curiosamente, eu brinco que eu sou realmente um nômade, né? Hoje em dia a palavra nômade ficou assim meio, né, na moda, né? Nômades digitais, mas já era um nômade há 60 anos, 50 anos atrás, né? Porque outro dia eu fiz uma conta assim de brincadeira, né? De quantas casas que eu assim morei de alugado e comprado, né? Cheguei em Olha, 36 casas, né? 36 casas. Morei então em 4 estados, né? No caso Piauí, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por enquanto, por enquanto. morei num outro continente que é a França, né? Então eu também trabalhei, né? E morei durante 5 anos trabalhei na companhia Philippe Jonty e lá da França e fiquei 5 anos lá.
Então, 36, né, um judeu nômade, né, digital, pernal. E, bem, e aí tem uma história com meu nome de palhaço, né? Meu palhaço chama-se Estrabão. Tá bom. Se escreve como extra, né? Extra mesmo, e bom, B, A, tio, O, né? Mas na verdade, assim, né? Esse não foi engraçadice, né? Engraçadices, né? Como o pessoal inventa, né? Os neologismos. Na verdade, esse nome existe, né? Ele foi um grande historiador e geógrafo grego, nascido em mais ou menos 100 anos antes de Cristo, e aí o nome dele era Estrabon, né, fazendo, né, traduzindo assim do grego, né, para o latim, Estrabon. Uhum. E minha mãe, ela lia muito, né, assim, essas revistas família cristã, né, tinha uma coisa da família cristã. E nessa revista vinha sempre lista de nomes para dar para os bebês, Uhum. né? Aí ela achou lá, Estrabon, não sei como é que se escrevia na época, né? Aí ela falou, pá, não sei como, né? Pá, vamos dar o nome de Estrabão para esse menino, Uhum. né? Aí, bom, meu pai, não sei o quê, enfim, né? Ficou aquele conflito familiar, né? Para qual nome dar, né? Aí finalmente não deram, ainda bem, né? Por um lado, Estrabão, já pensou? Né? Que nome mais doido, né? Então, aí eu ressuscitei o Estrabão lá quando comecei, né, fazer palhaçaria. Eu falei assim, bah, cara, eu vou ressuscitar esse camarada aqui, né? Esse meio nascido, quase nascido, mas nascido, enfim. E aí tá aí, né? O Estrabão. Falando isso porque né, o Marcos acompanha, mas a gente tem um grupo, né, de palhaçaria, então se falou em um certo momento lá no grupo, né, da origem dos nomes de palhaço, Uhum. já adentrando aí até em outro assunto, emendando, Pode, fica à vontade. a origem, né, a origem que então tem a ver com isso, né, essa história minha do Estrabão, e até colocando assim, a minha posição, né, minha postura enfim, de professor, né, tantos cursos que eu dei, eu sempre, assim, a gente sabe que dentro da palhaçaria circense existe muito, né, muitos palhaços e tudo bem, né, com o nome de comida, né, torresmo, pururuca, enfim. Mas eu sempre achei assim um pouco, sei lá, né, estranho para mim. Novamente, é uma posição, né, uma visão, nada mais do que isso. Sabe por que Então eu sempre você falou esse negócio que é meio estranho? Para mim também, eu comecei em 2013, no final de 2013, com o nome Doutor Linguiça. Aí em 2015, eu percebi, eu acho que eu vou mudar o nome. Sabe por quê? Porque a gente, como eu vou para o hospital, é um palhaço no hospital, se eu falar doutor linguiça, vai que o paciente, tipo, tá com restrição de comer alguma coisa, tá de jejum. Eu vou falar doutor linguiça, aí o paciente vai ficar, nossa, que vontade de comer aquela linguiça assada. Aí, tipo, eu me toquei já, então, eu acho que eu vou mudar meu nome de palhaço, aí mudei pro Dr. House Charles da Rocha, porque eu gostava muito daquele seriado americano, não sei se ah, você já viu, sim, House. Aí juntei o já ouvi nome, falar. eu juntei o seriado dele, que o meu palhaço já é meio louco da cabeça, meio tantã, meio Augusto. Aí vai, então eu vou juntar o útil e agradável, vou chamar o Dr. House Charles, então, porque eu percebi que as visitas que eu estava fazendo, quando eu me apresentava, sou palhaço linguiça. Aí o pessoal, os pacientes falam, nossa, que vontade de comer uma linguiça. Eu acho que isso atiça as pessoas, se você tiver um nome de comida, assim. Eu posso estar errado, não sei. Não, e também tem que ver por que você colocou linguiça. Porque Me você batizaram. gosta de linguiça. Me batizaram. Ah, batizaram te batizaram de linguiça. E por quê? Professor linguístico, porque eu era alto e magrelo. Tá. Aí a primeira coisa que veio foi uma linguiça, né? Que pode ser bem gorda, né? Uma linguiça bem cheia de. É. Mas enfim, eu acho que tem que ter. É bacana, eu acho, ter uma história, sabe? Assim,
né? Eu até estava falando também com um participante lá do grupo por outras questões, né? O Felipe, né? E ele tinha outro nome e depois ele mudou para Anacleto, né? Anacleto, né? Que é o avô dele, né? Então, que ele teve uma relação muito, enfim, muito forte, assim, né? E Anacleto, quer dizer, você vê que, curiosamente, é um nome meio engraçado, né? Assim, sem, novamente, querer, porque também tem isso, né? É, eu acho que tem que tomar cuidado, assim, vou colocar um nome engraçadinho, né? Para que as pessoas riam do meu nome de palhaço, né? Então, já começa, eu acho assim, se é com essa intenção, eu acho que já começa meio derrapando, né? Porque é aquela velha história, né? A mesma coisa, entrar em cena para fazer, eu vou entrar em cena para ser engraçado, né? Mas já entra, eu acho que com uma visão meio distorcida. Você tem que entrar em cena para jogar, né? Eu acho, né? Quer dizer, novamente, tudo bem que lá na frente, né? Tem a ideia de construir, né? De semear o riso, né? Mas eu acho que você tem que entrar para jogar, né? E aí já é um trabalho assim que eu vejo, né? Que essa questão do humor, né? Do eu, vamos chamar assim, né? O eu cômico, né? A gente fala, eu falo eu porque tem já essa coisa na psicologia, eu tal, eu meu próprio Jung, né? Na psicologia analítica, ele tem todos aqueles arquétipos, né? Do inocente, do guerreiro, do sábio, etc. Então, esses eus, né? Que habitam em nós. Então, eu considero, né? Ultimamente, assim, pesquisando tal, eu estou me chamando de eu cômico, né? E esse eu cômico eu acho que tem, né? Acho não, tem em todo mundo, né? Tem mesmo os caras mais sisudos e né, adultos sisudos, né? Aí, claro, a gente vai na questão da criança, né? Mas a criança eu sempre achei muito perigoso assim você sempre relacionar a questão do jogo do palhaço com a criança, né? Porque se não deixar também eu, né, na minha visão, muito claro, né, que é só um paralelo, assim, porque nós somos adultos, você fazer essa questão com a criança, porque aí o cara, tem a ver com a criança, assim, se ele começa a fazer um reducionismo, né, ele vai virar meio, um pouquinho, um adulto fazendo uma criancinha, entendeu? Quase que meio debilóide, né, assim, já vi muitos palhaços, assim, meio debilóides, né, então, ou se fazendo de debilóide, que eu acho que, né, eu acho que é muito mais do que isso, né, então às vezes eu tenho trocado assim, tem a ver com a criança, mais do que isso, eu tenho trocado assim pela palavra, né, o jogador arquetípico, né? Eu tenho usado essa palavra, jogador arquetípico, que é esse jogador que tem na criança mesmo, claro, né? Que ainda atrás dela, porque assim, tem a criança que a gente se remete, mas ainda atrás da criança existe esse jogador arquetípico, esse eu jogador que está presente na criança, mais, né, visceralmente, e que vai sendo sufocado, né? Na verdade, não é a criança em nós que é sufocada, é esse eu primordial, esse jogador primordial que está na criança, que está em nós, que vai sendo sufocado. Você entendeu? Então, eu não sei, eu tenho usado esse termo para não ficar essa, criança, porque o palhaço é como uma criança, a inocência, não sei o que lá da criança, entendeu? Então, eu acho que fica uma visão um pouco assim, muito monolítica, né? Normalmente, eu acho que pode, né, você, né, quando você está ministrando um curso ou fazendo, palhaço aprendendo, ok, né? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, mesmo porque se a gente estudar historicamente, né, eu acho muito importante, né, abrindo aqui um outro parênteses, né, tipo o Google vai abrindo janelinha, mas quando você estuda historicamente a origem, né, do palhaço, porque essa coisa de palhaço inocente, sabe, mais uma redoma de cor-de-rosa em cima dele, isso é uma coisa do século XX, você entendeu? Né? Não que não, novamente, não possa ter, não é isso. É que às vezes se cria, né, um pensamento monolítico de como é o palhaço. E na verdade, né, ele é muito,
muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né? E muito mais diversidade. Se você pegar lá, lá no início, né, dessa pré-formação, né, no caso na Inglaterra, né, do chamado clown, né, que eles chamam clown lá, na França chama clown, que também é escrito como clown, mas se fala clown. Você vai ver que, né, os palhaços já vinham de uma tradição de rua, de uma tradição dos bufões, né, que já não tinha, bufões ali já tinha, né, acabado, mas isso estava na memória, né, do povo, né, e nos escritos, né, então o bufão estava presente. Então, e o bufão é um tipo de humor muito mais ríspido, mais, entendeu, duro, né, o bobo da corte, né, tem essa brincadeira, nunca se sente numa mesa com um bobo da corte, né, ou jester, né, a tradução do jester, né, é o bobo da corte, que é também uma linhagem de bufão, né, porque ele vai te, né, dar né, porque é aquele riso assim, meio nervoso, né, aquela coisa de crítica. Então, tinha essa função, né, e o Joe, né, o Joseph Grimaldi, foi assim, digamos, ele é o arquétipo, né, ele existiu, né, o Joseph Grimaldi, né, final do século XVIII, né, na Inglaterra, ele que dá a imagem e o jeito de jogar, né, em cena para os palhaços posteriormente, né, o palhaço dele chama Joey, enfim, que é uma abreviação de Joseph, né, e o pai dele era, né, a família, bisavô, tinha migrado da Itália para Londres, né, e era um mestre de comédia dell'arte, então já passa todo essa outra linguagem da comédia dell'arte, né, essa coisa de, se você olhar as imagens, pena que a gente não possa colocar aqui, mas um dia a gente faz uma discussão no YouTube com imagens, né, mas pesquisem, né, Joseph Grimaldi, ele tem a cara branca, né, como Pedrolino, né, que o Pedrolino é um dos personagens da comédia dell'arte, que é enfarinhado, né, que é Pedrolino vem de Pedro, né, é um diminutivo de Pedro, Pedrolino, que depois vai virar Pierrot na França, né, o Pierrot lunaire, né, o Pierrot lunar, aquela coisa da lágrima, da triste, né, aquela coisa do mímico. Então, o Pierrot também é uma abreviação de Pierre, né, que também é a mesma coisa, Pedro, Pierre, né? Então, lá se torna o Pierrot. E aí você vai ver que no que se conta na história do Joseph Grimaldi, ele não tinha nada dessa coisa de, sabe, de palhacinho, tô brincando, ironizando um pouco, sendo um pouquinho bufão, tá? De palhacinho, tá? Ai, uma florzinha aqui pra você, que bonitinho, não sei o que, assim, entendeu? Era uma coisa, né, crítica, né? Assim, o meu irmão de caminho, né, o Hugo Pozzolo, que ele brinca, né, mas ironizando, e fala assim, olha, palhaço não é para criança, né, porque ele é também um cara, assim, meio duro nesse sentido, né, de que, né, se tornou, e isso se tornou isso, de colocar essa redoma cor-de-rosa em cima do palhaço, muito por causa do circo americano, né, e do Lou Jacob também, por isso eu falo assim, de estudar, né, esses personagens, né, o Lou Jacob foi um grande palhaço aí, né, americano, do Barnum, né, e ele, bom, você sabe, os americanos são mestres na divulgação, né, em promover coisas, né, e o Barnum vendo, né, que o palhaço tinha uma força gigantesca dentro do circo, né, claro, todos, né, o malabarista, enfim, todos os outros ofícios incríveis, mas o palhaço tinha ali sempre, né, meio nos cartazes vai a imagem do palhaço, enfim, tinha uma força extra, né? Uhum. Então, o que acontece? Ele vê que, né, o Barnum vê, olha, nós temos que trazer a família, toda a família, né, para gastar aqui no nosso negócio, porque é para negócio, né, entendeu? Era entretenimento, negócio. Então, ele fala, né, pô, temos que dar mais ou menos vamos maneirar aí, palhaço, vamos ficar mais tranquilinho, né, não pode falar pinto, buceta, caralho, essas coisas todas, porque isso aí é jargão baixo, né, e lembramos, né, a comédia lida com baixo ventre, né, enquanto a tragédia lida com, né, as partes de cima, né, isso é também teoria e a gente vê isso mesmo, né, né, que o cômico, se você vê o cômico, muitos cômicos
claro, as coisas têm se transformado também, né? Mas não, a gente não pode perder de vista essa questão histórica, sabe? Só para colocar os pesos e as medidas, né? Para ver, tá, é isso, era isso, tá, agora é isso. Como é que pode ser? Como é que a gente pode, sabe, não perder, né? Essa força, essa potência de criticar, né, que tem a comédia, que tinha o palhaço, que tinha o bufão, o poder, né, a questão do realmente criticar o poder, as instituições, as estruturas, assim, muito rígidas, sejam gerais ou sejam mesmo até da outra pessoa sua, sabe? Eu acho que é uma reflexão até sobre nossas estruturas, né, essa questão muito rígida. Então, o Lu Jacob levou isso para o mundo inteiro, cara, né, assim, quer dizer, o Barnum com seu circo e o Lu Jacob, a imagem. Tanto é que a imagem dele, né, é a imagem que fica inicialmente para o circo, né, que é o do cabelão, né, aquele cabelão, ali aquela careca, né, a boca, né, em sorriso, branca, enfim, o classicíssimo, que é incrível, né, mas não é só isso, né, e tanto é que ele pega essa imagem, né, do Alberto Fratellini, né, essa imagem, se você pegar o Alberto Fratellini, né, que é do trio, né, dos irmãos Fratellini, os franceses, os grandes palácios franceses do início do século XX, a imagem é idêntica, sabe? A imagem, né? O jogo, obviamente, certamente, né, é diferenciado do Lu Jacob e do Alberto Fratellini, mas o que muda um pouco, se você observar o Lu Jacob, ele põe também uma prótese, enfim, na cabeça que fica mais arredondada, né? Mas aquela coisa do narizão, e é até curioso porque perguntavam, né? Porque ele fazia o que se chama, né, na palhaçaria de contra-palhaço, né? O contre-pitre, né? Que eles chamam na França, né? Que tem esse trio, né? O branco, enfim, dentro dessa estrutura clássica, branco, Augusto, e esse Pitre, né, esse contra-Augusto, ele é mais ainda, vamos chamar, né, assim, ingênuo, mais fora de órbita, porque às vezes eu também não gosto, assim, né, de usar o termo estúpido, sabe, porque vai partindo também a idiota, aí fica perto do que os né, político ruim, palhaço, né, então ele não é um palhaço, ele é um idiota. Ele é um estúpido. Então, eu digo assim, é sempre assim, ainda mais hoje em dia, né? Eu digo, eu só estou colocando, tome cuidado, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as palavras tomaram um peso tal. Que saco, puta que pariu, Gabriel, essa coisa do politicamente correto, mas tudo, né? Mas às vezes você pensando, né, nos conceitos, né, do que significa estúpido, e não porque falar assim, não, o palhaço não é um estúpido, na verdade, o Augusto. Ele pensa de outra forma. Ele é um neurodivergente. Como a gente tem hoje, né? Eu tenho um filho neurodivergente, você entendeu? Que antigamente chamava, né, deficiente mental, né? Você entendeu? Então, hoje em dia tem, puta que pariu, novamente, Gabriel, porra, eu não vou nem lembrar desse nome, cara, neurodivergente. Mas, bom, você entendeu? É porque, novamente, se você começar, eu falo por mim porque eu tenho em casa, né, alguém assim, né, então, na hora que minha filha, né, o irmão dele, que é um pouquinho mais velho, falou, pai, hoje em dia a gente fala neurodivergente, né, então, de neurologia e diverge do que é o convergente, né, o mainstream das pessoas, né, entendeu? Então, que aí entraria dentro, né, de um quadro, vamos chamar neurológico, qualquer autista, Down, né, no caso dele não é nenhuma dessas duas coisas, né, enfim, um neurodivergente. Então, eu, só usando essa terminologia, eu acho que, né, o palhaço ele tem mais esse universo da neurodivergências, né, do que realmente ser um cara, um bobão, um estúpido, né? Eu acho que são termos assim que era importante a gente refletir sobre isso, né? Porque para quem não, mesmo para quem sabe estar dentro, acaba reduzindo. Agora, para quem não está nesse universo, reduz ainda mais, né? Sabe quando você fala que é um bobão, um estúpido, um bobalhão, né? Ainda mais da forma que você usa no som, né? Então, eu acho legal esses termos, acho importante, né, que as pessoas que estão nesse universo não precisa ser nenhum, eu sou nenhum, não tenho formação, nada, eu sou um semi-analfabeto, né?
Assim, eu fiz até segundo grau, né? Não tenho faculdade, entendeu? Assim, eu diria que sou super autodidata, mas sempre buscando e conversando com as pessoas, lendo, né? Eu tô dizendo isso porque, tá, porra, Gabriel, mas aí tá, tem que ficar estudando história do palhaço, do circo, do humor. Eu acho que, sabe, assim, você não precisa ficar estudando 6 horas por dia isso, ou se quiser, fique, né? Estamos numa democracia, mas eu acho importante, sabe, você vai pensando, tá, o cara falou sobre, né, o José Grimaldi, deixa eu dar uma olhada aqui na iconografia de como era esse cara, deixa eu dar uma olhada aqui na iconografia, como é que, né, veio, ele é chamado pai, pra você ter ideia, né, the Father of Clowns, né, na Inglaterra, eles têm um dia que eles comemoram, né, o nascimento, né, do Joseph Grimaldi, tal a importância dele, né, e então ele vamos ver o que veio depois, sabe? Como é que vai indo ali no século XIX, como é que acontece, como é que se dá essa mistura com a mímica, né? Com todas as outras linguagens, mas com a mímica, eu falo também isso porque eu começo como, falando um pouquinho do meu histórico, começo como mímico, né? Eu estudei inicialmente com alguns professores de mímica, né, nos anos 80, né, com a Denise Stoklos, né, com o Paulo Yutaka, né, em memória, né? O Paulo Yutaka também me deu outra visão, aí que tá, né? Falando de visões e de técnicas, né? A técnica da Denise Stoklos, né? Assim, de mímica era uma coisa, né? Tem a linhagem toda inglesa, né? A do Paulo Yutaka já era outra, o cara estudou com um cara na Holanda, então o jeito dele fazer, mesmo pantomimas, né? Que a mímica não se ela não se finaliza na pantomima, né? Ela é tão ampla quanto a ideia de palhaço, né? A mímica tem todo esse horizonte, né? A palhaçaria tem todo um outro horizonte, como a dança, né? Dentro da dança a gente tem várias linhagens. Fala, bom, eu danço, dança como, que, né? Sabe assim? Tem, né? Dezenas de Tem estilos. que ter tudo uma pesquisa, porque infelizmente acho que o pessoal que quer ser palhaço fala que eu vou ser palhaço para só ser palhaço, eu vou lá, faço lá e pronto. Não é, tem que tem que ter uma pesquisa. Vai pesquisar o livro do palhaço, vai pesquisar igual que a moça, uma palhaça colocou aqui, a palhaça Põe aí as comentários. colocou buscar conteúdo, tem que buscar conteúdo. Tem outras pessoas também que estão comentando que o palhaço Pim Pim, o Gabriel é uma enciclopédia viva da arte. O palhaço Pim Pim. Tem bastante gente comentando. O Rogério Rodrigues também entrou por aí. Eu acho, na minha opinião, Gabriel, as pessoas têm preguiça de pesquisar, eu acho. Tem preguiça. Claro. Não, e como tá falando ali, o palhaço, né, ele fala, e experimentar, tá tudo junto, né? A prática, né, e a teoria, na verdade a teoria não é teoria, isso que um professor meu falava, no fundo a teoria também é prática. É como você, né, não dá para você ler algo, né, você lê, você reflete, ou deveria, né, digo assim, você reflete e coloca em ação, sabe, essa reflexão, né? Então, no fundo, né, teoria, ela é uma continuação da prática e a prática é uma continuação da teoria, né? Essa divisão é uma coisa que, sei lá, né? Eu acho que mesmo dentro da academia se muda, mas claro, o cara que fica ali embrenhado, né, pode, né, na coisa da academia, só do estudo, né, e não compartilha, aí que tá, né, isso que é a questão, acho que no caso da academia, até pensando em palhaçaria, que tem, né, eu tenho feito muita pesquisa, assim, pelo Google e perguntado, tem, assim, mas tem, que é ótimo, né, tem, assim, dezenas, centenas, sabe, assim, que é muito bom isso, de estudos, né, acadêmicos, né, de artigos, teses, né, de doutorado, enfim, que estão rodando se você começar a pesquisar no Google sobre a palhaçaria, né, então você vê que existe um interesse dentro da academia muito grande, e isso eu acho bacana, entendeu? Né, e tentar, de alguma forma, compartilhar, né, esse conhecimento, porque, novamente, você situa, né, o sujeito a experimentar, né, como
que muda, junta Palhaço, tudo, né? Xenenê, o palhaço xenenê, né? Desculpa, que fica palhaco, né? E aqui fica pequenininho e sabe como é que é, né? Eu já te falei que eu odeio telas pequenas, eu gosto de cinema, né? As telas gigantes. Ô, Gabriel, Então, falando em cinema, você falou que gosta de cinemas, para o pessoal conhecer mais, como foi fundar a companhia Megami? Megami? Mega Mini, Mega de grande, Mega. Megami, como que foi? Por que esse nome que você criou esse nome? Veio da onde? E como você Então, começou na palhaçaria também? não, a Mega Mini, ela surge de depois que eu voltei da França, né, em 95, eu comecei a dar vários cursos, né, em São Paulo, né, então eu voltei mesmo para a cidade de São Paulo, né, enfim, de onde eu morava. E aí, desses cursos, eu chamei, né, 5 pessoas para fazer um grupo, né, para pesquisar, enfim, palhaçaria. E aí, dali, falando, tal, que nome, tal, não sei o quê, né? Aí, bom, aí surgiu essa ideia, né, do Mega e Mini. Algo gigante e muito pequeno, né? Microscópico, nessas antíteses, né? Mas, infelizmente, ali o grupo, né, já uma das pessoas, enfim, por questões de casamento, amor, pessoais, já foi morar no Nordeste, enfim, mas cada um tomou um caminho, né? Foi muito bacana, porque né, a Eleonora, né, que estava nesse grupo, minha companheira desde então, né, de estrada aí, de caminho pessoal, né, o Paulo Federal, né, que ele tomou todo um caminho, né, que é o Palhaço Adão, né, o Paulo Federal, que faz parte do Charles, né, que depois ele funda o Charles, né, e também trabalhou muito tempo jogando no quintal, né, e o Roberto, né, Alencar, que ele foi para a dança, né? Roberto Alencar é um baita de um bailarino, né? E um grande coreógrafo, né? Trabalhou com o Sandro Borelli, enfim, com vários coreógrafos, né? Então ele foi para a dança, mas curioso porque ele tinha nas oficinas, ele tinha um jeito todo gestual, né? De fazer o palhaço dele, né? Ali ele quase partia mesmo assim nesse limite que tá limite dessa coisa meio de cebola cósmica. Na verdade, é um limite que uma coisa está dentro de outra, é complexo, mil coisas, né? Porque né, da comédia física, né? Porque né, depois a gente fala um pouquinho da comédia física, mas então ele já tinha a coisa toda de um gestual meio cômico, né? Uma coisa assim que normalmente você não vê, né? E eu falava, não faça isso, não, vai, né? E aí, mas era curioso porque ele não era de dança ainda, mas eu vi que foi ali que veio, entre aspas, né, essa coisa muito forte do bailarino e de uma gestualidade, quase de uma dança cômica, porque também tem, né? Depois eu volto de onde comecei, mas já que está nesse assunto, porque tem isso, né? A gente tem várias linguagens ali, você pega, por exemplo, James Thierry, né? Que é o neto do Chaplin, não sei se conhecem, mas também é um outro cara para pesquisar. Fala. Eu dei uma pesquisada sobre ele também, mas é sensacional também. Pois é, então. Ele, né, que, bom, muitos devem ter visto, mas talvez não lembre só do nome dele, né, mas ele fez o Futite e Chocolat, né, o filme, né, então ele fazia o Futite, né, e o Chocolat, o ator, né, negro francês, que eu não lembro o nome, né. E então eles dois, o James Thierry fez o Futite e ele vem, né, bom, você pode dizer que está no gene e tal, mas claro, né, filho da Victoria Chaplin, né, e do Thierry que é o pai, né, os pais fundam, né, o circo imaginário, né, em Londres, né, todo um circo também maluco, contemporâneo, né, cheio de coisas muito diferentes, assim, enfim, de uma linguagem que a gente imagina circense. Mas o James Thierry é isso, se você olhar
eu falo um pouquinho, mas aí não tem como, né? Só olhando mesmo, ele é um palhaço total, ele é um mímico total, né? E ele é um bailarino total, você entendeu? Então, quando você vê, né? E claro, ele nunca, assim, pelo menos eu vi várias coisas dele por vídeo, né? Nunca vi ele ao vivo, né? Assim, na época que eu voltei, eu acho, enfim, ele já devia ser jovem, porque ele é mais jovem do que eu, né? Ele deve ter 50 e tal, enfim, mas não vi nunca nada dele ao vivo. Mas ele, do que eu vi, ele nunca assim, vou colocar, não, não, novamente, não que seja um problema, novamente, é só a gente não criando Claro. um mainstream que palhaço precisa de um nariz vermelho, entendeu? Uhum. Né, esse eu cômico, né, ele está atrás disso, né, ainda, né, e o jogador primordial está atrás ainda disso tudo. Então, o Thierry ele nunca, por opção estética, né, assim, ele nunca colocou um nariz vermelho, né, mas você vê todo, né, o trabalho de um palhaço ali, né, não tem como escapar, né, e ele vai por essa coisa de uma dança cômica às vezes, né. E claro, nos espetáculos, né, que eu vi dele, né, a proposta dele, quer dizer, de uma maneira geral, não é uma proposta mesmo, óbvio, né, dele, da companhia, não é só abordar a questão da comicidade, é misturar meio essa questão tragicômica, né, o patético, né, que o patético eu gosto dessa palavra porque ele está nesse âmbito, né, também, às vezes, de uma coisa cômica, né, um riso nervoso, né, uma coisa. Então ele tem essa opção estética, né, o James Thierry de caminhar por aí. Mas ele é um cara completo, né? E assim, para mim, nariz não faz falta nenhuma ter ou não ter, né? Uma máscara vermelha, né? Um nariz vermelho, né? Então, porque na dança, se você pega na comédia física, existe todo um segmento assim que você vê pouco, né? Eu mesmo vi pouco, assim, que eles chamam danças excêntricas, né? Que são as formas de dançar de maneira engraçada, né? Que são escolas, que são fazeres, assim, que vem, né? Do vaudeville, né? Que vem do music hall inglês, né? Do cabaré, né? Que é equivalente ao music hall na França, né? O cabaré. Então, e o vaudeville, né, nos Estados Unidos, né, e a gente sabe que aí, adentrando um pouco, né, você falou do cinema, né, da companhia Megamini, mas, né, eu acho que o gancho maior até é isso aqui, da questão da comédia física, porque a gente vê muito comédia física, claro, assim, a gente vê primordialmente, né, hoje tem, claro, dentro da coisa da palhaçaria, desses cômicos, mas no cinema, né, no cinema, sem dúvida, ali que a gente vê toda essa... porque são personagens, são tipos, né, que são palhaços de cinema, né, se a gente for reduzir assim, né, deixar numa palavra palatável que todo mundo conheça, né, só abrindo parênteses, porque palhaço, assim, na verdade, né, o cara da mesa, você tá lá tomando ali, um gorozinho, uma cervejinha tal, mas, pô, esse cara aqui é um palhaço, né? Entendeu? No melhor sentido, não tá, porque o cara faz, né, gosta de fazer uma piada, etc, etc, né? Ninguém vai falar assim, esse cara é um arlequino, que é também vamos dizer assim, um fazedor de riso, né? Um criador. Esse cara é um bufão. O bufão até se usa mais na Europa, né? Esse cara, enfim, entendeu? Palhaço porque para nós o palhaço é uma palavra que faz parte de todo o imaginário, né, ocidental, né, de todo o mais imaginário brasileiro, né? Então o cara engraçadinho é um palhaço, né? Entendeu? Então, na verdade, quando eu falo são palhaços de cinema, né, o Chaplin, o Buster Keaton, o Harold Lloyd, enfim, Harold Langdon, enfim, toda, né, esse time estelar, né, do chamado da comédia física e burlesca, né, do cinema burlesco, primordial do cinema burlesco, né, eles são palhaços, né, sabe, mas usando uma outra tecnologia, um outro espaço, né, assim como o palhaço usa a rua, né, ele vai ter que se adaptar àquele
aquele espaço, se ele vai para o palco, né, com luzes, ele vai ter que se adaptar àquele espaço, se ele vai para o picadeiro, ele adapta, se ele vai para, né, o hospital, ele tem que adaptar, entendeu? Então, mas... também, vai para o hospital, claro. E aí vai, mas é importante a gente ter também essa visão, porque cada lugar tem uma demanda, né? Não é à toa que, se você imagina num bar, quando não tinha microfone, né? Início do século XX, ou era, enfim, uma coisa complicada, o cara tinha que, né? O palhaço, né? Por isso que tem muito, primeiro, tem toda uma história, claro, do século XIX, dos palhaços silentes, né? Europeus, mas a coisa do palhaço mais falante, o cara tem que falar tudo no mesmo nível, assim, bem alto, não tem modulação de voz, entendeu? É porque ele tem que estar sempre lá, como é que ele vai... São 5.000 pessoas, cara, nos picadeiros, né, é muita gente, cara, pro cara atingir lá na última fila a palavra, a voz dele. Então, ele tem uma técnica específica. É verdade, você falou de adaptação, tem a Flor Lisbela Fernandes colocou: o médico estuda para medicina. Um bom médico atualiza seu conteúdo. Constantemente assina palhaçaria. A gente tem que sempre ir atualizando o nosso conteúdo. Claro. O palhaço... Seja repertório, né? Seja teórico, repertório, praticar, né? Ir para a rua, ir para outros lugares, né? O palhaço colocou: o palhaço é a essência humana revestida num corpo que habita sofisticadamente o engraçado. Palhaço Valdir Leal colocou. Ô Gabriel, para o pessoal conhecer mais de você tem vários espetáculos, né? Eu sei que alguns espetáculos, eu estava vendo na sua biografia, ganhou prêmio. Como que foi ganhar esses prêmios? Qual espetáculo tem prêmios? Então, com essa mudança que eu tive de São Paulo, né, para cá, Porto Alegre, a gente acabou que, né, assim, deu uma confusãozinha, e depois, claro, pandemia, né, e no repertório, né, porque dos espetáculos. Mas hoje em dia, assim, eu tenho, tá vivo, né, um espetáculo chamado Proezas de Estrabão, que é um espetáculo que eu fiz, ele até tem, assim, já uns 8 anos, mas ele foi meio se modificando, que era até no começo chamava Clássicos da Mímica, né, que é, assim, um pouco a minha homenagem, né, aos números clássicos da mímica, mas só que revisitados, né? Que tem toda qualquer coisa, depois eu passo o link, né, para o pessoal dar uma olhada dele. Eu tenho o espetáculo inteiro, né, dele no YouTube. Então, esse que é um solo, mas eu gostei muito de trabalhar com música ao vivo, né? Quase todos os espetáculos que a gente fez tinha música ao vivo. E nesse não é diferente, né? Dá para fazer, assim, aquele espetáculo eu, né? Que às vezes até o cara coloca o som, né? Eu tô brincando, ter pelo menos um sonoplasta. Mas esses são 2 músicos, né? Um bandolim, um violão, e eles tocam clássicos do chorinho, né? Então são músicas, são chorinhos. Aí eu brinco que, bom, olha, eu já te aviso, se você não gostar do espetáculo, fecha o olho e escuta o show de chorinho. Porque os caras são muito bons e eles, quase assim, quase todo espetáculo ele é permeado, né, pelos chorinhos, né? Então eles acompanham, né, assim, bastante. E aí eu fiz também um espetáculo que foi uma pena, pouca gente viu, enfim. E também não saiu do repertório, né? Que esse ganhou um prêmio, né? Da cultura inglesa, que ainda existe, né? Mas assim era mais forte, né? Assim o prêmio, eu acho que dava para mais pessoas eram agraciadas, né? Que era do Festival da Cultura Inglesa, né? Da cultura inglesa, que eles davam um prêmio para criar um espetáculo com temática inglesa, né, que tivesse alguma coisa, né, que a ver com a Inglaterra, né. E aí nós criamos, né, eu propus, assim, escrevi tal, um espetáculo sobre o Grimaldi, né,
do Joseph Grimaldi, que eu tinha falado, que é o considerado pai dos palhaços, esse palhaço, o primeiro, considerado até pelos historiadores, o primeiro palhaço moderno, né? E várias questões aí, enfim. E aí a gente fez uma pesquisa, né, em cima dele. O espetáculo chamava-se Vivo Palhaço? Papai Palhaço, né? Palhaço, né? Papai Palhaço. Aqui tá o prêmio, esse foi o Festival da Cultura Inglesa para a montagem do espetáculo Vivo Palhaço? Isso? Vivo Palhaço, isso, opa, até eu estou esquecendo. Vivo Palhaço, isso, exatamente, Vivo Palhaço, né? A gente deu o nome desse espetáculo, né? Que falava sobre exatamente essa pré-formação de como, né, o Grimaldi, de uma forma cênica, né? Como é que ele foi absorvendo todos esses elementos, né? Dos cômicos daquela época, né? Que essa foi a grande virtude, né? Entre tantas virtudes, né? Ele tá, nome do espetáculo. Viva o Palhaço, Viva o Palhaço, Xenenê, desculpe, né, tô difícil de ler de novo. Então, esse aqui eu queria fazer essa observação, né. Eu queria também dar um toque aí, né, que a gente tinha conversado, porque vai ficar gravado, o pessoal aí da região, né, de São José e da região, e também, claro, quem quiser de mais longe, mas sobre a oficina, né, eu vou estar em São Paulo, na verdade. Eu vou fazer 2 oficinas, né? Vou ministrar. A pergunta que eu ia perguntar aqui para você. Ah, como que funciona? Viu? Ó. Você viu? Transmitamento mental. Quando o jogo é assim, né? O parceiro um ajuda o outro, né? Com certeza. E aí, eu vou estar. Eu ia perguntar como que funciona a sua oficina. Qual que é a dinâmica e falar um pouquinho também que você vai estar lá agora, em setembro, agora, no Litoral Norte, lá também, como oficina lá também. Sim, sim. Então, são 2 oficinas, né? Uma vai ser lá na cidade de São Paulo mesmo. Bom, aí é complicado, mas eu vou dar rapidinho, né? Às vezes para achar dentro do vídeo aquela coisa das datas, né? Mas enfim. Dia 18 e de 18, 19, 20, 21, né? São 4 dias, assim, 2h30, lá na Oswald, né? Na oficina Oswald de Andrade, tá? É até uma oficina gratuita, né? E aí vou, claro, eu estou pegando 20 pessoas, né? Porque são poucos dias e tal. Mas é dia 13, né? É dia 13 que se encerra depois que o Fabinho, né? Mas ainda não me responderam. Pois é, então. É porque tem que. As inscrições vão até dia 13 de setembro, né? E só no momento que acaba as inscrições é que né, eu vou dar uma olhada, né, em todo o material, né? E fazer essa seleção, né? Então tá tranquilo, né? Fabi, né? Eu só tô vendo um bigodão. El bigodão Fabi. E aí, então essa é a de São Paulo, né? E aí também em São Paulo tem que estar, pessoal, às vezes, acho que muita gente está ligado no EEP, né? Que é o encontro de palhaços que acontecem ali no Largo do Aroche, né? Que tem um circo e tal, né? Eu vou fazer também ali um bate-papo, né, sobre comédia física, tá? Então, aí eu vou adentrar um pouco mais, vou mostrar, né, as imagens, né, vídeos, né, de comédia física e falar um pouco mais sobre essa questão, né, onde entra, como é que se mescla com essa questão de palhaçaria e mímica, né, que no fundo são, sobretudo a palhaçaria, né, comédia física e palhaçaria é a mesma coisa, né, praticamente, né, e aí tem a oficina, então, né, que você tinha citado, né, Marcos, ali no Circo Navegador, né, que aí, claro, é um pouco mais específico assim, tem que ser gente ali da região do litoral norte, ou ali também até, eu acho, né, que dependendo do querer e do poder da pessoa aí, né, São José e região,
não é também tão, né, assim, né, uma pernadinha, né, mas, né, muita gente às vezes faz. Então é uma oficina de também um final de semana intensivo, né, de 12 horas, 6 horas no sábado, 6 horas no domingo, que aí é mais, assim, lá no nome, lá na Oswald, eu dei nome de corpo cômico, né, que tem essa ideia da comédia física mesmo, né. E no caso dessa do Círculo Navegador, eu estou chamando de uma jornada em busca do palhaço, que teria uma coisa introdutória, né, assim, não só, mas bastante nessa questão do jogador primordial, né, porque é uma parte assim muito importante mesmo, né, no fundo. Nós, se fosse dar um curso, teríamos que, lá, por exemplo, lá o Philippe Gaulier, né, que foi um dos caras que eu estudei, né, em Londres, na época que eu morava com o Philippe, trabalhava com o Philippe Jonty, né, nas férias, eu fui fazer alguns cursos dele, né, então, ele que vem da escola do Lecoq, ele tinha um curso que era só um mês inteiro, só isso, que ele chamava de le jeu, né, o jogo, que era exatamente, né, vários tipos de jogos, né, em que o cara, né, ia sendo massageado, né, os Zeus, né, dessa criatura, das criaturas participantes, para ir adentrando nessa questão, né, nesse clique, nesse universo desse jogador primordial, né, recuperando esse jogador, né, primordial aí que mora, né, no coração, na mente, no pipi, no bumbum de cada um, em todas as partes do corpo de todo mundo, esse jogador primordial mora, né, enfim, no corpo, né. Então, era o Le Jeu, né? E aí, depois, o cara ia fazer, né? Ainda ia colocar um nariz, né? No caso, ele usa, né? O Gaulier, que ele vem, novamente, né? Foi muitos anos professor, um dos primeiros professores da escola do Lecoq. Ele tem a técnica de usar, né? A máscara vermelha, o nariz vermelho, né? E no caso, só depois que o cara ia, né? Na verdade, adentrar no nariz, né? Porque, enfim, dentro de um estudo, né, que ele fez, de uma pedagogia, esse processo ainda era posterior, né? Então, só tudo isso para dizer assim, voltando né, nessa jornada, né, em busca do seu palhaço aí, né? Teria essa ênfase, mas claro, a gente vai, né, trabalhar ali com também já as improvisações, né? De palhaçaria e tudo isso aqui que a gente está falando um pouco, né? É verdade. E voltando aos espetáculos, o espetáculo que você escreveu, criou, você tem algum preferido que te chamou mais Não, atenção? não, é aquela coisa de filho, né? Cada um, né, tem ali uma coisa que, sei lá, né? Que você ama mais, né? A gente criou um espetáculo que não era exatamente palhaçaria, mas tinha humor, né? Que é um espetáculo assim que é muito também importante pelas questões estéticas, pesquisa, né? E claro, e porque também foi um dos espetáculos que a gente mais fez e que teve mais entrada assim no caixa, né? Que foi, né, um espetáculo o gato tem gato na tuba, né? O espetáculo para crianças e toda a família, né? Tem gato na tuba. Que esse nome, né, Tem Gato na Tuba, é de uma música, né? Todo domingo havia banda no coreto do jardim e lá de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Pom, 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 miau, pom, pororom, pom, pom, miau, pom, 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 miau, pom, pororom, pom, pom. Essa Sensacional. é a música que essa era a música que as pessoas consideram uma música que era de carnaval, né? Lá nos anos 40, 50, né? E na verdade, ele chama Tem Gato na Tuba porque são histórias da coleção Disquinho, que acho que a maioria não conhece, ou se a mãe ou a avó, né? Porque eram aquelas bolachinhas coloridas, né? Que se tocava nas vitrolinhas e que tinha vermelho, verde, enfim, né? Quem daí conhece? Alguém já viu essas bolachinhas
quem está vendo aí a Live or Dead, né? Se alguém conhece, coloca aí para a gente ver, só para fazer aqui uma prospecção. E essa coleção foi criada pelo Braguinha, né? Ela foi pensada, criada, né? Pelo Braguinha, que, bom, não sei se também vocês conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer. Na verdade, vocês conhecem porque já ouviram, na verdade, várias músicas dele, né? Ele assim, é um gênio, né? O cara, ele era considerado o rei, né, das marchinhas, né? Porque ele escrevia muita marchinha. E também tantas outras músicas, né? Carinhoso, por exemplo, a letra é dele, né? A melodia do Pixinguinha, mas Carinhoso é simplesmente dele. Enfim, né? Tem ali uma centena de músicas que o pessoal já ouviu, e era do Braguinha. E aí o Braguinha, ele escreveu também e musicou várias histórias, né? Essas histórias são histórias que são muitos da cultura europeia, né? Dos recolhimentos, né? Das tradições, né? Chapeuzinho Vermelho, enfim, né? João e Maria, mas ele colocou de uma forma e com uma cor brasileira, sabe assim? Ele conseguiu, e são histórias, todas elas em rima interna, né? São prosas rimadas, né? É uma maravilha, você tem que conhecer, prosa rimada, tudo rimado internamente e com música, né? Então eu considero que são pequenas operetas, né? Pequenas mini operetas e para crianças, né? E isso assim eu considero, né, um dos tesouros da cultura da infância, né? Da cultura da infância brasileira. Assim que se você tem filho, mesmo se não tenha, vá no YouTube, coloca lá coleção de disquinho, que tem vários lugares que você pode baixar a coleção. São 76 histórias, né? Que tem, né, todas novamente musicadas, todas com essa pegada, né? Então, assim, mostrar para os filhos, e assim, ainda dentro, né, dessa coisa da música para crianças, né, que hoje em dia, claro, tem muita gente fazendo coisa muito boa, mas ele é o primeiro, assim, praticamente o primeiro, né, realmente a fazer pensar, né? Tudo bem, tem todo o cancioneiro popular, né, que a gente sabe, né, para criança, né, que data de sempre, né, mas assim, pensado, escrito, né, para criança, praticamente o Braguinha, com a coleção de Disquinho, ele é o primeiro, né, a fazer isso pensando na criança, né, eram bolachinhas que as crianças ficavam esperando, sabe assim, porque elas saíam, acho que eram semestralmente, enfim, não me lembro a periodicidade, mas, quando é que vai ter, né? Quando é que vai... Então tinha todo aquele mistério, né? Qual história que vai sair, né? É muito bacana. Então esse espetáculo, ele chegou, a gente dá um pouco com ele aposentado, porque ele é um pouquinho maior, né? E aí é uma merda, né? Desculpe aí o palavrão, mas merda também é adubo, né? Tudo bem. Merda Né? sorte, né? No teatro, quando você pode no teatro. A pessoa fala merda, né? Então... Exatamente. Mas é uma droga porque, assim, a gente pensa no modo de produção, eu falo o espetáculo um pouquinho maior, porque o Proezas de Estrabão, né, que eu falei anteriormente, que é esse de palhaçaria e mímica, eu levo numa malinha, literalmente, né? Agora, já o Tem Gato na Tuba, ele tem assim, né? Novamente, não é nada, porra, mas não é nada, é 150 quilos, mas aí precisa estar um baú, porra, isso aí para levar num avião é complicado, enfim, né? Você fica meio com as mãos atadas por causa que não, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias ainda que estamos a coisa está ainda engatando, né? Essa coisa de modos de produção. Em resumo, ele tá parado, mas é um espetáculo que ele tem 17 anos, né? Legal, esse legal. espetáculo. Legal. Né? Mais de 500 apresentações teve. Legal. Né? Ô, Gabriel, a gente tem uma dinâmica agora que eu sempre falo com o pessoal que é convidado, chama Jogo das Palavras. Tipo de um bate e volta. Sim. Eu falo uma palavra e você vem a primeira coisa que vem na sua cabeça, você pode explicar a palavra também, o significado que tem ela para você. Deu para entender? Sabe? Tipo, deu. Sim. Vai a primeira. Sim.
A primeira. Risos. Som. Teatro. Gente. Abraço. Tudo. Alegria. Tudo mais. E a última, palhaço. Minha vida. Legal, legal. Eu sei que são tantos anos de palhaçaria, mas você tem alguma experiência que você marca, que está no seu coração, que você viveu nesses anos de palhaçaria? Que, opa, essa eu guardo até hoje, é esse momento, está guardado na minha mente. Você tem alguma para contar? É, é também difícil, claro, né? Mas Porque é a gente bastante. sempre lembra. É É, muitos anos é, de experiência, né? tanto da palhaçaria como do teatro, assim, né? Do teatro, eu digo, ou do não, que não é exatamente palhaçaria, né? É sempre um momento que para mim foi divisor de águas, assim, né? Foi quando. Palhaçaria e mímica, né? Nesse caso, como eu disse, como eu comecei com mímica, né? E mímica de humor e tal. Foi quando eu vi né, em 83, né? Era outubro de 83. Isso é uma coisa assim que eu lembro, só não lembro o dia, mas eu lembro o mês, né? Foi quando eu já fazia dança, assim, né? Eu já estudava dança, alguns estilos de dança, dança clássica, dança com Klaus Viana e tal. Mas em 83 eu vi um espetáculo de um mímico no Instituto Goethe, né? Que é alemão. E era um mímico alemão, claro, né? No Instituto Goethe. E aí o nome dele era ou é, né? Não sei se está vivo, né? Nunca nem fiz mais essa pesquisa, chamado Nemo. E era um espetáculo bem clássico, né? De pantomima mesmo, né? Sabe, né? Então, mas bom, primeiro eu nem sabia essas divisões todas, né? De pantomima, mímica, onde começa um, acaba o outro, tal. Mas eu sei que e eu nem sei também não me lembro como é que eu fui parar lá, assim, né? Mas eu sei que aquilo foi um divisor na minha vida, né? Porque foi ali que eu adentrei realmente nessa questão do humor, né? Foi quando, porque assim, fazendo aí um parênteses, porque na verdade lá atrás, assim, eu não queria ser artista, né? Eu queria viajar o mundo. Meu grande sonho era viajar o mundo, né? Ser um viajante, né? E aí cheguei a ir no Porto, ainda bem que eu não consegui, senão eu ia estar lá ainda, né, de escravo descascando batata, né? Mas fui tentar viajar de navio, né, lá no Porto de Santos, enfim. Mas aí quando eu vi o mímico Nemo, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer para viajar. Porque o cara não tinha cenário, o cara era, novamente, bem clássico, né? Assim, palco completamente vazio, né? Sem objetos, ele com uma cara branca, mas assim, muito, muito eficaz, muito, muito bom, né? Assim, impactante, né? Sabe assim, a técnica dele, né? Um mestre na pantomima, né? Roupa preta, tal. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a partir disso, eu saí, eu acho que no primeiro dia eu fiquei tão antenado, você vê, né? Que eu comecei a procurar reproduzir os números, né? Eram sketches, né? Eram sketches, reproduzir os números dele em casa, né? Então, toda essa coisa de peso, sabe, que você trabalha na mímica, que eu nem sabia os nomes, né? Ponto fixo, né? Dinâmicas, né? Dínamo ritmos, né? Os ritmos do corpo, enfim, tudo isso que ele usava, né? Eu comecei a usar intuitivamente, né? Copiando simplesmente, como faz, né, o mímico, vamos chamar o termo original, copiar, né? E aí eu comecei, cara, assim, numa cara dura, fazendo, né? Indo para uma festa, fazendo, era época muito de performance, né? Os anos 80, aquela coisa das performances, né? Bom dia, Salvador. Então esse é um marco muito importante, claro, quando tu inventa um nome, quando foi com o Felipe Jonti, não era exatamente com muito, mas tem toda uma ancestralidade, né? Eu falo assim, porque eu só conseguia entrar no Felipe Jonti, né? O diretor francês que
tem a companhia Philippe Jonty, né, que é uma companhia... Hoje ele está com 86 anos, então ele parou, né, assim, a companhia está, vamos chamar, parada, né, mas era uma companhia extremamente conhecida na França e no mundo. Então só para dizer que com ele... Você viajou com ela mais de 40 países, né? Exatamente, né? Então, foi onde, né, eu digo assim, não era exatamente nem mímica nem palhaçaria, o trabalho dele, mas vinha nessa, foi por causa da mímica e do meu, né, da minha entrada, né, nesse trabalho de mímica, da coisa corporal, que eu continuei fazendo dança, fui fazer um pouco de capoeira, enfim, já tinha, né, essa ideia, porque como não tem escola, você vai criando o seu, né, o seu currículo, né, você vai criando as matérias, né, e eu sempre fui meio inquieto, né, assim, então fui procurar outras coisas. E aí, por causa disso tudo, né, foi quando eu fiz uma oficina com ele, né, com o Felipe Jonty em Trujillo, no Peru, né, ele escolheu, eu mandei, enfim, meu currículo, etc, etc, e ele me escolheu e mais vários artistas da América do Sul para fazer essa oficina. E no final da oficina, assim, por isso que eu digo, outro momento assim, também, obviamente, né, divisor de águas, né, porque ele não tinha previsto chamar ninguém para trabalhar com ele, né, ele foi fazer uma oficina. Aí no último dia, mas assim, foi aquela coisa que a gente chama em francês coup de foudre, né? É um raio, né? Se fosse fazer uma tradução literal, é um raio de trovão, né? Que dá assim, mas é uma paixão no sentido artístico, né? Uma paixão no sentido da arte, né? Ele e a mulher dele, né? Que também que é a coreógrafa, né? Do grupo. Eles me chamaram, né? Nós gostaríamos de conversar com você. Eu fiquei, o que será que é, né? E era um convite, né? Legal, legal. Você consegue, tipo, experiência. Nossa, se fosse eu tava lembrando até hoje dessa experiência aí. Pois é, Mas, não. E aí, claro, aí tem todo um desenrolar que também são outros momentos, né, marcantes, obviamente, né, ir para a França, ter todo, né, primeira vez que eu era assalariado assim, não tinha, né, nos ensaios sim, né, assim, você viver um negócio desse, não só estética, né, o aprendizado estético, é importantíssimo, mas ver o modo de produção, né, de uma forma diferente, sabe assim, já poder estar dentro de um negócio que tinha uma mega estrutura, você ensaiava das 9 às 18 horas, né, tinha um salário de ensaio, né, enfim, né, de segunda a sexta, e aí depois quando você começava a rodar, você ganhava por cachê, né, mas como você rodava muito, né, não tinha um salário talvez fosse até para ele, fosse até melhor se ele pagasse um salário, porque quanto mais você rodasse, né, mais você ia ganhar, né, de salários, né, de cachês, e era muito aberto, enfim, uma experiência incrível, né, e a gente viajava, era a autogestão, né, ele não viajava com a gente, né, era o grupo que tinha que se autogerir durante essas viagens, né, Japão, Índia, né, fizemos uma turnê, assim, toda a América Latina, né, então, né, do Uruguai até o México, enfim, né, uma experiência também por aí. Foi quando, então, aquele adolescente que queria viajar, né, o mundo, né, viajou. Tudo bem que eu brinco assim, eu viajei assim um pouco, vi o céu dos países, né? Porque tem lugar que eu ficava 3 dias, entendeu? Então, passei ali numa feirinha, comprava, eu ia, o primeiro lugar que eu ia, principalmente na Europa, né? Era os sebos, né? E ia procurar livro de palhaçaria, de mímica, né? Eu ia tentar achar livros assim, né? Mas teve lugares que a gente ficou muito tempo, deu para assim, conhecer um pouco, né? Como a Austrália. A Austrália a gente ficou 6 meses, né? Então, são lugares que você fica, né? Um mês em Sydney, um mês em Melbourne, né? Aí você consegue criar um pouquinho de raiz, né? Mas normal, tinha lugares que era assim, né? Pá, monta, desmonta, viaja no dia seguinte, que faz parte aí também do showbiz, né? legal, legal essa experiência toda que você está contando, tipo uma enciclopédia mesmo. Mas se eu te fazer um desafio, será que você consegue fazer? Fazer uma cena mímica aí em 1 minuto? Uma cena mímica em 1 minuto. Dá pra fazer aqui, né? Nesse quadradinho aqui, ó. Ah, Quer ver aqui um.
Ah, E vai ser meio... enquanto isso, eu vou ler nos comentários aqui, ó. O Palhaço Pimpim comentou: a mímica é a chave do tímido de se tornar, às vezes, num ótimo palhaço, Valdir Leal. Novo Oriente, Ceará. Novo Oriente, Ceará. Não, com certeza. Assistindo. Não, com certeza, né? Mas aí a gente faria uma outra live, né? Sobre a coisa da mímica, né? E desse embrenhamento, né? Dessa simbiose entre mímica e palhaço, né? Que ocorre principalmente na França, né? Porque, enfim. Mas aí Gabriel, fica o convite, então, para uma próxima a gente fazer uma live com o tema mímica versus palhaço. Com certeza, né? O mímico abraçando palhaços, né? Mas só rapidinho, porque assim, tem isso, né? Na Europa, e principalmente na França, né? Tem toda uma coisa do palhaço silente, né? Silencioso, que trabalha música, acrobacia, enfim, toda, né? Aquela coisa que a gente, né? Os números neurodivergentes, né? Para não falar aqueles números idiotas, né? Entendeu? Ó, que já tá, né? Já começou, né? Tá, ó. Sensacional, Gabriel. Parabéns mesmo, sensacional. A gente então fica o convite aí para a gente fazer uma live mais específica aí, falando da mímica abraçando o palhaço, ou o palhaço abraçando... Eu vou passar o exercício pro pessoal, que é bom também para miopia, para todos, né, dá para ver aí direitinho? Tá. Tá vendo? Agora eu entendi por que você não gosta de tela pequena. Fica míope. Ô, Gabriel, agora a gente tá encerrando assim, fala aí pro pessoal, como para o pessoal achar o seu Instagram, se o pessoal quiser levar a sua oficina lá para Pernambuco, Jacareí, São José, São Paulo, Rio de Janeiro, como que faz? E qual o público então, ó, que o pessoal trabalha, que vão na sua oficina? Qual é esse público? Todo mundo? Acima de 18 anos? Então, 100 anos? Então, mas aí sempre depende, né? Sei lá, por exemplo, se fosse fazer uma coisa, né, com palhaço de hospital, aí você tem que... quer dizer, é uma discussão, na verdade. Porque, assim, tem um monte de coisa, também eu tenho um númerozinho, por exemplo, ó, né? Começa antes com outra história, mas faz enquanto ele já... Dá até pra jogar com você. Peraí, deixa eu jogar pra você, tá? Peraí. Vai lá. Pum. Não. Isso, você tem que... exatamente. Joga pra mim. Pega e joga. Pega. Entendeu? Tem um número assim que dura assim, né? Uns 3 minutos, toda essa coisa com a língua e tal, né? Mas se você, por exemplo, que às vezes até nas oficinas, eu falo, vamos ter esse número aqui, vamos tentar ver. Porque tem assim, tem uma coreografia que eu faço, mas você pode ir, que é a coisa dos clássicos do circo, né? Tem lá o espelho, tem a abelhinha, barará, 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 né? E o cara pega e coloca a cor, o cheiro, o tom dele, né? Por mais que seja já um número que exista aí há 100 anos, né? Então, às vezes eu dou esse número, né? Eu dou esse número... Sabe a dinâmica da língua que você falou? Vamos fazer de novo? Que eu vou fazer um corte depois na... Sabe a dinâmica da língua? Vamos fazer de novo? Eu vou fazer um corte pra gente postar só esse corte depois. Vai. Eu passo pra você a língua? Você passa pra mim, tá?
Aí eu pego e coloco ou já coloco direto? Ó, então vamos começar, peraí. Manda aí, meu, manda aí, meu. Sensacional, sensacional. Então, mas falando sobre os ambientes, por exemplo, isso já não dá para fazer dentro de um hospital, É, você entendeu? verdade. Né? Mas assim, eu acho assim que se eu fosse dar uma oficina para palhaços de hospital, eu faria qualquer coisa, porque o cara também tem que, sabe, fazer isso, aprender, mesmo que ele não vá fazer no hospital. Uma coisa assim, eu vou fazer que eu faço também, né? Vamos criar números cômicos, palhacescos, mimescos para o hospital. Aí, ok, vamos pensar, né? Vamos pensar ali, pô, então isso aqui dá para brincar, né? Essa coisa do dedo, né? Sabe? Tem várias coisas aqui do dedo que você, né? Enfim, nessas bobeirinhas. Agora, eu acho que oficina, sabe? Se a pessoa tiver, se for um grupo já mais ou menos homogêneo de pessoas que começaram, você pode adentrar em outras coisas, né? Só respondendo ao que você perguntou, né? Que tipo, né? Mas, né? Porque eu dou oficina de mímica, dou oficina, né? De introdução de palhaçaria, dou oficina já essa de comédia física que entraria alguns elementos, por exemplo, até slapstick, né? De perseguição, de bater, você tropeçar, sabe, né? Que isso aí você fala assim, bom, mas isso é meio antigo, né? Mas na verdade, isso depende de como você faz, né? E onde você introduz, né? Se vocês, quem tem aí o Netflix, né? Existe todos os capítulos do Monty Python, né? E o Monty Python é o exemplo mais incrível disso, né? Eles usam slapstick e comédia física direto. Só que também eles usam textos assim completamente malucos, nonsenses, filosóficos, né? Você entendeu? Então, o que ele fez, né? Eles pegaram dentro dessa estrutura deles e colocaram em certos momentos coisas absurdas de slapstick, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, né? Que é assim, tem o cara de uma televisão que ele vai entrevistar um estudioso de Kierkegaard, que é um filósofo alemão sobre o existencialismo, o não Deus, tá, né, nessa coisa de... E aí ele convida também um padre, né, os dois então, né, eles vão discutir, né, a ideia é assim, o cara que tá vendo, eles vão discutir sobre a existência ou não de Deus, né. Aí, em certo momento, o Mole fala, tá, porque o senhor apresenta, isso tudo falando, né, o senhor não sei o quê, o que que... Ok, estão prontos? Agora vamos começar? Aí se abre no fundo, né, e tem um ringue, Olha, ringue. Então eles não vão discutir, eles vão brigar, entendeu? Meio de um esquema slapstick. O cara que é um filósofo, né? Um filósofo alemão, né? Um mega filósofo alemão e o padre. Então, ao invés de, não, porque Deus não sei o quê. Não, mas Deus não sei o quê. Não, porque Deus, lá, lá. Então eles começam lá toda uma coisa de luta de slapstick, né? Cômica. Entendeu? Então, você vê, ele pegou uma coisa que né? Essa coisa de cair, tropeçar, bater. Isso aqui tem pouca gente que faz, eu acho, viu? Na palhaçaria. Isso também se perdeu, né? Sabe assim, palhaçaria de circo, palhaçaria que a gente chama de cascatas, né? Cascatas, que é o cara. Porque o cara tem que ser um pouquinho, né? Assim, ter um trabalho corporal, né? Ou até mesmo para fazer uma coisa mais complexa, ser acrobata, né? Não precisa ser aquele puta acrobata, mas um pouquinho acrobata ele tem que ser para saber cair, etc, etc, né? Então eu dou tudo isso para dizer dos cursos que eu dou
do corpo cômico, eu quero fazer um pouquinho disso também, sabe assim, ver como é que funciona para cada um, aí depois o cara usa onde ele quiser, pô, né, sabe, isso que tem, né, é algo, mesmo, né, algo assim, que, de chamada claque do palhaço, eu acho que é bacana manter isso, né, é violento, putz, aí, bom, é questão, né, violento é ficar vendo televisão, né, ligar para criança assim, né, o noticiário e um monte de coisa aí, isso aí eu acho que é mais violento ainda porque né, entra de uma forma. Então tudo depende de como você vai usar, né? Eles usam muito essa coisa também de claque, né? Sabe, o cara pega o cara na cabeça que pô, aí você vê que é uma coisa que não sai sangue, vê que é uma coisa, assim, entendeu? É completamente, né? Enfim. Então tem vários tipos, né? De oficina que eu ministro, né? Mas aí, se o pessoal quiser ir acompanhando ali, né, no Instagram, é Gabriel Guimar, tudo junto, né? É @Gabriel Guimar, né? Também ou só Instagram? Que o pessoal pode achar você também. Não, no Facebook eu também tenho, né? Eu coloco também, né? E em breve, assim, eu vou abrir também um canal, porque essa retomada da pedagogia, né? Você perguntou dos espetáculos que eu tenho, mas realmente nesse pós-pandemia, assim, e acho que assim, pela idade, eu tô mais querendo, assim, porque eu amo, eu gosto, entendeu? E violência também, a pobreza é violência, né? Isso que é violência, pobreza, miséria, né? Mas só porque colocaram aqui, né, o planeta Cacau e Caju, né? Eu acho que eu tô querendo mais me focar na questão, eu tô assim com muita vontade, né, para compartilhar, sabe assim, um pouco da minha vivência, né, e do meu conhecimento. Então, eu estou focando bastante na questão mesmo, mais minha carreira agora. Vou continuar, tal, claro, né? Fazendo espetáculos ali, mas muito a questão da pedagogia, palestras, né? E também direção, né? Direção de números cômicos, né? Tem uma pessoa no grupo lá que quer fazer uma direção, mesmo também, porque a direção, se o cara tem uma estrutura já criada, assim, uma coisa que a gente vai, né? Dá até para fazer, isso dá para fazer online, assim, pelo, né? Não na telinha, né, mas usando, né, o computador tal, você pode ter uma orientação, uma supervisão, né, de construção de números cômicos à distância, né? Eu acho que isso também é possível, então eu estou focando por aí, assim, um pouco agora a minha carreira, né? Mais do que virar, como é que é, né? Vai dando uma dor aqui, outra ali. Não parece, mas já estou com 62, né? E para a gente encerrar aqui com a pergunta do acho que Fabinho, ele colocou: o palhaço, vírgula, como o samba precisa da tristeza? Tá falando sobre o palhaço triste, né? Então, isso aí também tem que. Eu acho que é uma opção, né? Sabe, assim, eu acho que não é precisa, né? Mas eu vejo que é uma tendência, a gente tem que estar aberto, né? Ainda mais com essa questão da escola do Lecoq, né? De ter essa pesquisa que ele fez aí no início dos anos 60, né? Deu um outro. Colocou o palhaço assim no palco, né? Porque antes era só picadeiro ou cabarés, né? Não tinha palhaço em palco, né? Então, essa possibilidade de fazer um espetáculo todo só com com um palhaço, entendeu? Porque antes sempre foi números ou entradas, né? Então, de repente, você tem ali 1 hora, né, de uma coisa criada. Então, eu acho que essa questão que se fala, né, da tristeza, né? Eu particularmente, no que eu tenho feito agora, eu não uso, né? Mas eu estou pretendendo, se eu tiver a coragem, a energia e o tempo para fazer um espetáculo, eu quero fazer uma coisa mais meio patética, né? Onde você transita, né, entre essa coisa, tá ali, deu, né? Aí você muda, né, a chave, né? E novamente, aí o cara vai para o campo do cômico, né?
Você entendeu? Mas, né, então, eu acho que é uma essa questão do palhaço triste, né? Porque a gente pega, né, Emmett Kellet, né, que é o palhaço que faz o Tramp, né, aquele que meio inicia, né, nos Estados Unidos, tem a cara toda, né, ele faz uma barba, né, toda preta, e tem a boca dele é a boca triste, né, é a boca triste. Mas ele, na verdade, ele não, se você ver os números dele, é difícil, tem que procurar bem no, né, porque é um cara mais antigo, né, no YouTube, né, ele faz um palhaço, ele faz coisas cômicas, né? Mas com aquela cara triste, né? É um pouco como se a gente pegar, né, em certa medida, né, Buster Keaton, que ele era chamado aqui no Brasil de cara de pau, né? Porque ele, ele não sorriu, nunca ele sorriu, né? Diferentemente se pega o Chaplin, outros, Gordo e Magro, enfim, vários outros cômicos, né, do burlesco americano, do cinema, e, né, que você vê eles, né, tal, né, o Buster Keaton, no entanto, ele fazia, né, comicidade com essa cara, né. Então, eu acho que, respondendo a pergunta sobre essa questão, né, do samba, né, e a tristeza, eu acho que é uma coisa que tem que ser experimentada, né, sabe, eu acho que não existe. Eu sempre falo pro pessoal, né, quando começo a primeira coisa que eu falo na primeira aula, pessoal, né, liberdade, né? Usem esta palavra, este conceito e né, essa reflexão da ideia de estar livre para fazer, né, o que você quiser dentro desse universo, né? Não fica assim, o palhaço, se eu fizer isso não é mais palhaço. Às vezes o cara tem uma puta ideia, um puta negócio legal, né? Não, mas aí se eu fizer isso não vai ser mais palhaço, então eu não vou fazer. Não, não, sabe? Isso é uma questão, não fique incrustado, não fique, né, bloqueado, porque o palhaço é assim, 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 e se eu sair disso eu não sou mais palhaço. E daí se você não for mais palhaço? Né? Qual é o problema? Né? Se você estiver transmitindo algo, né, um sentimento, uma ideia, uma emoção para aquele público, né? Eu acho que então tem muitas variações, né? Eu acho que a gente vive num momento assim de muita variação, né? E temos que estar aberto a isso, né? A experimentos, né? Sabe? Vai lá, faz um dia sem nariz para ver se você vai morrer, né? Só faz. Ou se você não faz, ou se você não usa o nariz, usa um pouco o nariz para ver o que vai acontecer. Eu mesmo, eu uso e fica assim, né? Talvez porque não tenha muito. Eu prefiro pintar, né? Pintar assim, vermelhinho, do que usar o nariz. Eu também colocar a orelha vermelha, né? Todo mundo fala assim, você colocou o nariz na orelha, né? Porque eu sempre, né? O Estrabão sempre usou, que tem uma tradição, né? De certos augustos de usar no circo, né? No circo de usar a orelha pintada de vermelho, né? E hoje em dia eu comecei a pintar a careca, como eu sou careca, eu tiro tudo, né, quando eu vou fazer uma apresentação. Então, e uso um negócio vermelho aqui, como se fosse o nariz, né? Aí eu falo assim, opa, olha o nariz aí. Legal. Então, você, né? É verdade, pode falar. Não, então é isso, cara, experimente, né? Seja livre, né? Seja livre como artista, né? Porque eu acho que o artista ainda, né, esse sentido de artista também e do jogador primordial está atrás do palhaço, né? Ele é mais do que o palhaço, sabe? O artista, né? Sabe? Se você pensar, né, mais no sentido de que sustenta, suporta, né, o palhaço, suporta, né, o bailarino, suporta o ator de teatro, né, esse jogador primordial, né, e esse artista, né? Sabe? Então, eu acho que é manter mais isso vivo, né, na sua cabeça e no seu corpo. E para a gente encerrar agora, eu vou usar a sua imaginação, mexer com a sua imaginação. Que espetáculo você escreveria para mim? Sobre um espetáculo sobre meio ambiente. Meio ambiente? Que eu quero. Palhaçaria e crise climática. Por quê? Tenho. Não, é porque é um tema que me interessa profundamente, né? Eu sempre também tive envolvido, assim, um pouquinho, né, militando, né? Porque eu acho que
na verdade, é isso, né, cara? A gente tá falando de palhaço, de artista, do ofício, desse trabalhador, mas a gente tá dentro de uma outra camada da cebola cósmica. Uhum. A gente tem outra camada da cebola cósmica, você tem que é São José dos Campos e toda essa comunidade. Aí tem outra, né, outra camada da cebola cósmica, que é o estado de São Paulo e todas as formas de produção cultural, etc. E depois o Brasil, e depois o mundo, e depois, quiçá, o próprio universo, entendeu? Então, né, a gente sabe que não tem como mais, né? A gente não precisa ficar, ai, meu, mas e aí, o que eu faço? Não é isso. É só assim, é ver o que está acontecendo, viva o presente e tente, da sua forma, né, melhorar, se engajar de como você puder, sabe? Porque tá aí. Pode ser que daqui a 100 anos, realmente, talvez a humanidade não acabe, mas talvez dizime dos 8 bilhões vá para 100 mil pessoas. Bom, e aí? Bom, tudo bem. Verdade, Tudo bem. É verdade. Você entendeu? Entendi. Né? Então, por isso que eu falo, é algo que envolve tudo isso, por um lado, né? Todas essas questões, né? Sabe, elas são... Então, e aí, como você, claro, colocar de uma forma, né, cômica e trágica, ir e vir, né, nesse, né, isso que eu estava falando desse patético, né, esse cara, né, esse, sei lá, estou falando ali o Estrabão, pode ser qualquer um, esse Estrabão vendo ali fazer algum efeito em que esse planeta Terra pequenininho tá pegando efeito e daqui a pouco ele pega aquela bolinha do chorão, né, do palhaço e começa a apagar esse fogo com o choro dele, entendeu? Por exemplo, é uma cena que eu tenho, assim, né, imagino, Legal. Assim, entendeu? Ele tentando apagar com um xixi, né? Ele fica de lado e você coloca, tem aquela brincadeira de você colocar também uma esguerda, né? Sai como se fosse xixi, mas é água, né? Aquela coisa, né? Tentando apagar com xixi todo esse fogo do planeta Terra que tá ali, né? E vai embora, você entendeu? Você pode criar, assim, várias situações e por aí vai, né? Um cara que tem... O chapéu dele é uma planta, por exemplo. Cria algum sistema, pede para alguém criar, né, um chapéu que é uma planta, né? Sabe? Sai uma planta aqui do chapéu dele, da cabeça dele, né? Que pode ser até ser de plástico, mas se conseguir fazer uma de verdade seria demais, mas tudo bem. Já uma de plástico já dá o sentido figurativo, né? Alegórico, né? Mas assim, eu tô pra tem muita gente que tem usado coisas assim naturais, cabaça e tal, mas eu ainda tô para ver, ó, essa ideia vale um dinheirinho, hein, gente? Um chapéu de planta, hein? Olha, ó, 10%, hein? 10% aí, vai passando. Vai começar a 10%. Ô, Gabriel, eu quero agradecer você, foi sensacional essa live aí. Agora o microfone. Quer ver? O microfone é seu, que agora você agradece quem você quiser. Fique à vontade. Não, mas eu queria, se quiser, já agradeço mais uma vez, agradeço a ancestralidade, né, dos palhaços, né, porque a gente está aqui por causa deles, né, eu acho que sempre tem que ter em vista isso, né, sempre nas tradições, você não pode perder de vista, né, esse fio, esse elo que vai ligando uma coisa à outra, sabe, muito, muito, muito importante, sabe, assim, e é um pouco quando eu... então, assim, né, claro, agradeço a todo mundo que está aqui presente, mas dessa forma geral, né? Porque quando você entra em cena, né, é um pouco como no budismo, né, a gente fala, né? Quando você senta, né, faz a meditação, né, o zazen que a gente chama, né, zazen, meditação sentada, né, sentar em meditação, né, que significa zazen, você está sentando, não é só você que está sentando, você está sentando com toda a ancestralidade que vem atrás de você. Todos os discípulos, mestres, budas que vieram antes estão naquele momento ali contigo, né? Então, é bacana você, quando você entrar em cena, né, conseguir, assim, às vezes, 10, 15 segundos, imaginar que eu estou aqui entrando em cena e estão todos os palhaços que vieram antes de mim aqui. Agora. Sensacional, hein? Top, hein? Top. Vamos... Top, hein? Você já encerrou com chave de ouro agora, hein?
Até minha cachorrinha aqui quer participar da live também, ó, depois dele. Ó. Sensacional. Ô, Gabriel, vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento? Sim, claro. Uma foto bem. Eu não tenho aba, né? Mas. Vamos tirar a foto? Gabriel, eu só quero agradecer você também, gratidão. E depois Obrigado. eu vou baixar essa live, vai ficar gravado aqui no Instagram. Aí eu vou jogar no YouTube. Aí eu te mando o link também. E só tenho que agradecer. Tá. Aí fica o convite aí para aí... fazer uma outra live aí de claro. mímica, abraçando o palhaço. Sim, um pouco da história, né? Porque eu tenho 2 palestras, né? Que uma palestra mais focado, claro, que acaba falando um pouquinho, né, da mímica, mas uma palestra que é sobre a palhaçaria, toda a história, um pouco ali, né? O bufão vindo um pouquinho e adentrando mais, né? Enfim, nos palhaços, até. E tem outra palestra também sobre, aí no caso mais que chama da pantomima à mímica, né? Falando então enfim, da linhagem também gestual, né, da busca gestual, vai lá na Comédia dell'arte, vai lá um pouco, chega ali no Jacopo, né, que foi um cara importantíssimo, né, tanto por um lado para palhaçaria como para mímica, enfim, vai falando um pouco desses nomes, né, e dessa ancestralidade que a gente está falando, né. Sensacional. A gente começou a live com histórias e terminamos a live no modo com chave de ouro. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, pela história, pela sua oficina. Muito obrigado. Você também, continue firme aí. E tamo junto aí. Vamos fazer um negócio diferente agora? Vamos sair no meio, sair de cena meio diferente. O que você propõe para a gente sair de cena meio diferente? Tem o famoso clássico da escada, né? Opa, voltei. Voltei. Eu voltei. Ui, voltei.